irmãos e irmãs, vamos repetir na liturgia da festa da Santíssima Trindade. Se não se inscreveu no canal ainda, toque aí em se inscrever para receber notificações de novas publicações, de homilias dominicais e de solenidades. Os textos são apresentados para a reflexão, primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 34, versículo de 4 a 6, depois de 8 a 9. O salmo responsorial, na verdade, é do livro de Daniel, capítulo 3. Como segunda leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 11 a 13. O evangelho é o evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 10 a 18. Cada uma destas leituras traz uma das pessoas da Santíssima Trindade. A leitura fala do Pai que no seu plano salvador, para que o povo caminhe no êxodo pelo deserto para entrar na terra prometida. Na segunda leitura é o Espírito Santo, que vem agir em nossas vidas para que sejamos direcionados para a vida de santidade. E no Evangelho, a pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, que Deus enviou ao mundo e de tal modo ele amou este mundo que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Falar da Santíssima Trindade não é fácil, porque é um mistério que temos que penetrar pela fé, jamais pela razão. Muitos, durante a história da salvação, quis explicar a Santíssima Trindade. Até mesmo homens muito inteligentes, como Santo Agostinho, tentaram pela razão e jamais conseguiram, porque isso é impossível. Nós precisamos penetrar nesse mistério. Um único Deus em três pessoas. E aí o que nós podemos fazer é dar explicações através de exemplos e conforme a capacidade de cada um na vida espiritual. Quando eu falo de capacidade, é porque tem pessoas que ainda são crianças na fé. Para penetrar neste mistério, é necessário uma explicação bem simples. E a explicação bem simples que eu quero dar para quem ainda está engatilhando na fé, que está no começo da caminhada espiritual, é a figura de uma família. A família tem um pai, tem a mãe e tem um filho. É uma única família com três pessoas. Nesta família, o pai trabalha fora, a mãe cuida da casa e o filho estuda e brinca. Transpondo esta reflexão para a figura da Santíssima Trindade, nesse exemplo, o Pai cria, é o Criador. O Filho salva, é o Salvador. O Espírito Santo santifica, é o santificador. Mas só que da mesma forma que na família o pai que trabalha pode cuidar da casa e pode brincar também e estudar, na Santíssima Trindade, a figura do Pai, Criador, também santifica e salva. E da mesma forma que na família
a mãe, além de cuidar da casa, pode trabalhar fora e pode também brincar e estudar, o filho, que é salvador, também pode criar e santificar. Na família, onde o filho brinca e estuda, o filho também pode trabalhar e cuidar da casa. E na Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que santifica, pode também criar e salvar. E aí cria-se um ciclo de unidade onde todos vivem a profundidade do amor, mostrando assim uma unidade perfeita. Assim é a figura da Santíssima Trindade. Uma família perfeita, uma unidade perfeita, um único Deus em três pessoas, como uma única família em três pessoas. E esse exemplo já traz para nós uma consciência que precisamos viver essa unidade na família, onde todos fazem tudo, cada um tem seu atributo, no entanto, quando há unidade, há colaboração para que a família cresça cada vez mais e viva a santidade de vida. Então, esta é a explicação para aqueles que são ainda crianças na fé. Mas temos também uma outra explicação em relação à figura da Santíssima Trindade, que é para as pessoas um pouco mais avançadas na vida espiritual, na fé. Eu tinha aqui um ovo para dar explicação, que poderemos ser uma explicação para os jovens na caminhada de fé. Nós temos aqui no ovo 3 componentes: a casca, a clara e a gema. Nós só conseguimos ver a casca, porque a casca é revelada. A figura da casca nesse ovo é a figura de Jesus, que se revelou. E todos nós conhecemos a casca do ovo, sem ver por dentro. Também, assim, nós conhecemos Jesus Cristo. E sem ver por dentro da Santíssima Trindade, nós também, até Jesus revelar a figura do Pai e do Espírito Santo, para nós, as outras pessoas da Santíssima Trindade são desconhecidas. No entanto, quando nós quebramos a casca do ovo, é nos revelado o Pai, que é a gema, e a clara, que é o Espírito Santo. A clara está presente na casca do ovo e também na gema. É o Espírito Santo presente no Pai e presente no Filho. E a gema é a figura do Pai que está desde a origem, cria tudo, mas, no entanto, não é visto. Mas o Filho vem nos revelar. E aí, quando o Filho se doa, se sacrifica, morre crucificado como a casca do ovo quebrada, ali ele nos revela a figura do Pai e a figura do Espírito Santo. Aí nós temos a Santíssima Trindade presente. O Filho Jesus Cristo, que
nos revela o Pai e nos envia o Espírito Santo para nos alimentar na fé e assim podemos crescer cada vez mais. Então, essa explicação do ovo é uma explicação para os jovens na fé. Mas temos uma terceira explicação, que já não é para as crianças na fé, na caminhada espiritual e nem para os jovens, são para os adultos, os maduros já na caminhada, aquele que conhece a palavra de Deus, que até estudou teologia, que tem curso bíblico para poder entender a figura da Santíssima Trindade. Esta imagem nós encontramos em São Paulo, na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ali, São Paulo fala da triconomia da pessoa humana. O que seria isso? O ser humano é criado de corpo, alma e espírito. São Paulo vai dizer neste versículo que todo o seu ser, corpo, alma e espírito, seja santificado para o Senhor. E aí, para podermos entender a figura da Santíssima Trindade, a alma do ser humano, nessa explicação, nesse exemplo, é a figura do Pai, onde tudo tem seu princípio, os sentimentos, nossas reflexões, nossas vontades, tudo aquilo que nós sentimos provém da alma. É aquela realidade. A alma nós não vemos, como nós não vemos o Pai. E é dali que é gerado, que brota toda a nossa vida, onde nós ganhamos sentido da vida para vivermos intensamente. Agora, se nós não vivermos sentimentos, essa vontade, essa capacidade intelectual que brota, que vem da alma, e deixarmos nos contaminarmos com maus sentimentos, com vontades que são contrárias à vontade de Deus, nós vamos vivendo uma vida totalmente de tristeza, de angústia e sofrimento. Por isso que a figura da Santíssima Trindade deve habitar em nós, e a nossa alma deve se tornar semelhante a essa figura do Pai. E o nosso espírito é a figura do Espírito Santo, dentro da reflexão de São Paulo aos Tessalonicenses, nessa triconomia da pessoa humana, onde o Espírito dá vitalidade para a nossa caminhada, para a nossa vida de fé, nossa vida cristã, na nossa relação com a Santíssima Trindade. E o nosso corpo é a figura de Jesus Cristo, onde ele, assumindo a carne, assumindo a sua humanidade, sofre todas as realidades que o ser humano na sua carne sofre. Mesmo ele assumindo toda a condição humana, exceto o pecado, ele não deixou de ser solidário com a humanidade, assumindo as nossas enfermidades, assumindo a
nossa fraqueza, no choro, na angústia, nas situações de debilidades que nós passamos em nossa carne. Toda esta realidade e reflexão lembra-nos que é importante em todos os momentos das nossas vidas estarmos unidos e em comunhão profunda com a Santíssima Trindade. Não é à toa que todos os momentos que nós vamos viver ou vamos realizar alguma ação, nós invocamos a Santíssima Trindade. Na missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas refeições, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao sairmos de casa para qualquer realidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que cada momento das nossas vidas sejam marcados com esta presença Santíssima Trindade, que cada um possa, através desses exemplos, conforme a sua capacidade espiritual, entendermos essa presença amorosa de Deus na figura da Santíssima Trindade em nossas vidas, nos conduzindo a cada dia a uma experiência de salvação. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.